Olá, alunos. Nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas de farmacologia, mas antes eu queria só dar um aviso. Eu já enviei alguns exercícios a respeito da aula anterior, dos fármacos antihistamínicos, e esses exercícios vocês devem fazer em casa e, se tiver alguma dúvida, enviar no chat para que eu possa responder essas dúvidas para vocês, tá bom? Por enquanto, ainda não tem data marcada para entrega desses exercícios, mas não é para ser levado até o colégio. Quando eu marcar a data de entrega, vocês vão me enviar esses exercícios feitos por e-mail, tá bom? Por enquanto é para vocês estudarem a videoaula, o material que eu enviei para vocês e fazer os exercícios. Tirar todas as dúvidas que tiver no chat e depois, em momento oportuno, nós vamos pedir para vocês enviarem esses exercícios por e-mail, tá bom? Nossa intenção principal nessas videoaulas e nos exercícios que a gente manda é que vocês aprendam bem a matéria, muito além de só fazer exercício, de só completar carga horária. A nossa intenção é que vocês aprendam essas disciplinas que são de total importância para a vida profissional de vocês, ok? Então, por isso que vocês vão assistir as videoaulas, fazer os exercícios e depois a gente pede para vocês enviarem por e-mail. Qualquer dúvida que tiver, pode enviar no chat que a gente vai responder assim que possível, tá bom? Para a aula de hoje, nós vamos começar a falar do tratamento com fármacos antifúngicos. Tá bom? Para poder começar, nós temos que entender que se a gente vai usar um medicamento chamado de antifúngico, é porque nós estamos tendo uma infecção causada por fungos. O que são os fungos? Fungos são agentes que compõem a microbiota humana ou de animais. São micro-organismos de reprodução relativamente lenta e necessitam de tratamento geralmente prolongado. Aqui nós temos algumas cepas de fungos, só para poder complementar. Importante a gente entender que, diferente das classes que nós vimos antes desses antifúngicos, que tratavam de um problema fisiológico do nosso organismo, agora nós vamos usar um medicamento antifúngico para eliminar o fungo que está causando algum dano à nossa saúde. Então, diferente dos outros medicamentos que agiam para corrigir a nossa fisiologia, esses medicamentos antifúngicos não agem no nosso organismo propriamente dito. Eles agem no organismo do fungo para causar a morte do fungo, que é um parasita nesse caso, e interromper a infecção causada por eles. Tá bom? Olha aqui exemplos. Micoses, doenças provocadas por fungos. As micoses a gente divide ela em superficial e profunda e caracteriza-se por inflamação local e transmissão por contato direto. O fungo ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra por contato. Aqui nós temos o exemplo de candidíase, pitiríase versicolor, tíneas, que são muito comuns, todas essas de acontecer no nosso organismo. Quando nós temos essas patologias, significa que algum fungo do meio externo entrou no nosso organismo e fez uma colônia, uma infecção, ou algum fungo que já participa da nossa microbiota normal, como é o caso muito comum da candidíase, o fungo já faz parte da nossa microbiota. E quando esse fungo aumenta consideravelmente a sua quantidade, ele pode causar efeitos maléficos. Ele pode causar uma patologia. Quando o fungo participa da nossa microbiota em quantidades em equilíbrio com o nosso organismo,
ele tem efeitos benéficos. São agentes necessários para a nossa sobrevivência. Mas, se o nosso organismo, por algum desequilíbrio, aumenta com uma quantidade muito grande desses micro-organismos, dessa microbiota, nós vamos ter um processo patológico de infecção e precisa ser tratado adequadamente. Olha aqui exemplos de micoses profundas. As micoses profundas, elas invadem a derme, em algumas ocasiões a hipoderme, e pode chegar até em órgãos. Nós temos aqui nas fotos que, como a gente tem a divisão das micoses em superficial e profunda, né? As superficiais nós vamos ver elas só na pele mesmo, na epiderme, nos anexos, e as profundas nós vamos ver que ela pode invadir a derme e, em alguns casos, a hipoderme, e pode chegar até em órgãos. Então, o fungo pode causar uma doença relativamente grave. Então, é bom sempre tratar com cuidado. Para tratar esses fungos, nós temos 3 classes de medicamentos: os antifúngicos poliênicos, os antifúngicos não poliênicos e os antifúngicos azóis. E os azóis são divididos em imidazóis e triazóis. Quais são esses medicamentos? Para os antifúngicos poliênicos, nós temos anfotericina B e nistatina. Para os antifúngicos não poliênicos, nós temos a griseofulvina e a terbinafina. Para os azóis, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, voriconazol e alguns outros exemplos que vão, outros fármacos que vão surgindo ao longo do tempo. Esses são os fármacos mais atuais da farmacologia de antifúngicos que nós temos disponíveis para o tratamento de infecções fúngicas. Vamos começar, então, das 3 classes pelos antifúngicos poliênicos. Nós já temos o exemplo, né? Quais fármacos são? Anfotericina B e nistatina. A anfotericina B, ela é pouco absorvida pelo trato gastrointestinal. Menos de 5% da anfotericina B administrada por via oral vai ter absorção pelo trato gastrointestinal. Então, esse fármaco vai ser útil por via oral somente contra fungos do trato gastrointestinal, como, por exemplo, fungos que tenham colonização na boca, garganta, esôfago, estômago ou intestinos. A gente vai ter uma utilidade da anfotericina B para tratar eles por via oral. Se for um fungo que atingiu, por exemplo, o sangue, tomar a anfotericina B por via oral para que esse medicamento mate um fungo que já está no sangue, não vai ser eficaz, porque nós não vamos ter quantidade suficiente de absorção da anfotericina B. A gente só toma via oral, pela boca, anfotericina B nos casos de patologias fúngicas do trato gastrointestinal. Nós também temos a opção de administração endovenosa. Aí nós já temos uma dose que vocês vão ver no tratamento, na disciplina de administração de medicamentos. Normalmente, endovenoso de anfotericina B é de 0,5 a 1 mg por quilo por dia. Pode ser dividido em mais de uma vez por dia essa dosagem máxima da anfotericina B. Pode ser administrada por via oftálmica, quando a gente tem, por exemplo, úlceras e inflamações da córnea. O fungo pode atacar a córnea, causar uma úlcera, uma inflamação, uma infecção fúngica, e pode ser administrada diretamente no local, uma administração oftálmica da anfotericina B. O exemplo da patologia mais comum é a ceratite micótica, que acomete os olhos. Distribuição por todos os tecidos, incluindo barreira hematoencefálica, sendo que 3% ultrapassa a barreira hematoencefálica. Pode ser utilizada por via intratecal no tratamento de meningite fúngica, ou seja, administrada diretamente no local, através de uma agulha, uma injeção. Vocês vão ver isso melhor na via intratecal em administração de medicamentos. Mas a anfotericina B
pode e é utilizado ainda no caso de meningite fúngica, por ser um fármaco de grande potência nesse caso. Qual que é o mecanismo de ação da anfotericina B? Nós precisamos entender que o nosso organismo, as membranas, no organismo humano, as membranas celulares são formadas por uma substância chamada de colesterol. No fungo, essa substância formadora da membrana celular é chamada de ergosterol. O ergosterol, ele tem uma semelhança muito grande com o nosso colesterol. Ele é o responsável por dar forma e rigidez à célula do fungo. Quando a gente vai usar a anfotericina B, essa anfotericina B vai agir no ergosterol para aumentar a permeabilidade na membrana celular que é formada pelo ergosterol. Então, toda vez que a gente falar de anfotericina B, a gente tem que entender que o alvo de ação da anfotericina B é o ergosterol. Como já disse, células humanas e bacterianas têm colesterol. As células fúngicas têm ergosterol. E nós temos uma semelhança muito grande entre o colesterol das células humanas e bacterianas com o ergosterol das células fúngicas. Quando a anfotericina B age, ela se liga ao ergosterol e vai formar poros na membrana do fungo. Então, olha para vocês verem, se a gente tem colesterol e o fungo tem ergosterol, esse fármaco ele é específico para agir nas células fúngicas, porque o alvo dele não é o colesterol, o alvo dele é o ergosterol. Então nós temos um mecanismo de ação bem específico para o agente causador da patologia. Qual é o agente causador da patologia? O fungo. Então nós tomamos o medicamento para agir diretamente no fungo. No caso, ela vai se ligar à membrana, ao ergosterol da membrana celular do fungo, e quando ele se liga, ele aumenta a permeabilidade e faz com que na membrana daquele fungo se abra poros, se abram buracos naquela membrana. Para que isso é feito? Para levar a célula fúngica à morte. Como? Tenta entender essa parte aqui química da membrana celular do fungo e da molécula de anfotericina B. Essa parte é uma parte mais química, de química farmacêutica. Então é só para vocês poderem entender como que o medicamento vai agir. A molécula de anfotericina, ela é anfotérica, ou seja, ela tem um lado lipofílico, que se liga ao ergosterol, e um lado hidrofílico, que liga com água. O lado lipofílico liga ao lado externo do poro, e o lado hidrofílico, lado interno do poro, atraindo água, íons e macromoléculas para fora da célula. Deixa eu explicar para vocês entenderem melhor. O lado lipofílico, ou seja, o que tem afinidade com o ergosterol, se liga na membrana de um lado e de outro, e deixa um lado hidrofílico fazendo um canal, como vocês podem ver nessa figura. Nesse canal, esse canal que é formado, ele é hidrofílico, ele tem afinidade pela água. E a maior parte da célula ela é formada por água. Então, esse canal vai atrair água, íons e macromoléculas para fora da célula. Quando a gente tira tudo que está de dentro da célula fúngica e joga para fora, por essa atração que a molécula da anfotericina B tem, a gente vai estar esvaziando a célula fúngica, levando a célula fúngica à morte. Se a célula fúngica morreu, nós não vamos ter mais crescimento fúngico e vai encerrar a infecção fúngica causada pelo fungo, claro. Aqui a gente mostra de novo a região hidrofílica e lipofílica, né, da anfotericina. Isso é só questões de química farmacêutica. Esse desenho fica mais fácil de vocês entenderem.
Olha para vocês verem a gente mostrando a membrana celular e o lado lipofílico da molécula ligando com ele e formando um canal hidrofílico. Quando a gente liga a molécula de anfotericina B na membrana celular, a gente empurra o ergosterol, formando um buraco, formando um poro. Nesse poro, que é um canal hidrofílico, tudo que está dentro da célula vai ser puxada junto com a água e levada para fora da célula, causando esvaziamento da célula fúngica e causando o final da infecção fúngica. Que mostra com mais detalhes, olha, a anfotericina B. Tá vendo que o ergosterol ele é todo fechadinho na imagem de cima? Ele está todo fechadinho de ergosterol com os outros componentes. Quando a molécula de anfotericina B acha o ergosterol, ela vai lá e liga na molécula do ergosterol. Ela ligando a molécula do ergosterol, ela vai fazer um poro. Fazendo o poro, o canal formado é hidrofílico e extravasa o conteúdo celular, levando a célula fúngica à morte. Resistência. Pode acontecer uma baixa concentração de ergosterol na membrana e alteração da conformação do ergosterol, reduzindo a ligação com o fármaco. São características fúngicas que podem reduzir a ação da anfotericina B, levando a uma resistência ao tratamento com anfotericina B. O espectro de ação da anfotericina B é o maior espectro de todos os antifúngicos, por isso que tem que tomar cuidado com o tratamento de forma incorreta com a anfotericina B, porque ela vai ter uma abrangência muito grande e uma resistência fúngica à anfotericina B pode ser potencialmente perigoso. Essa parte está em vermelho porque é uma questão de consulta, a gente não cobra tantos detalhes de prescrição, porque vocês precisam entender o mecanismo de ação e para que serve o medicamento. Mas fica aí para caso vocês precisem consultar na vida profissional de vocês quais agentes de micose, agentes patogênicos a anfotericina B vai poder agir. Fica esse quadrinho aqui da direita um aviso importante que, devido ao amplo espectro, a anfotericina B é usada em infecções fúngicas graves e por pouco tempo. Indicações de protocolos longos, substituição por antifúngicos azólicos. Pode ser utilizado em pneumonia fúngica, meningite criptocócica e sepse fúngica. Então a gente vê que são infecções graves e usar por pouco tempo. Normalmente no ambiente hospitalar vocês vão ver a utilização de anfotericina B por via endovenosa. Ok? A anistatina faz parte desse grupo de antifúngicos junto com a anfotericina B. Qual que é a grande função da anistatina? Ela é uma molécula de um macrolídeo com anel-lactona semelhante à anfotericina B e tem o mesmo mecanismo de ação da anfotericina B. Só que a anistatina não se absorve por via oral. Então a gente não toma ela para ela agir no sistema por um todo, no sistema de forma, no nosso corpo de forma sistêmica. Ela é usada por via tópica e tem uma excelente ação em cândida, cutânea e de mucosa. Então nós vamos ver a anistatina sendo utilizada quando tem candidíase oral, onde se toma ela em forma de suspensão, fazendo bochecho e engolindo. Faz o bochecho e engole porque o mecanismo de ação da anistatina está relacionado com a ação na mucosa. Ele não vai, a gente não toma, não é para ele fazer efeito no organismo todo. Toma para que, quando ele passe pelo trato gastrointestinal, ele vai matar o fungo que ali está colonizando de forma exagerada. Mesma coisa a aplicação para cândida vaginal. Usa-se o aplicador para fazer a aplicação vaginal da anistatina, porque ela tem uma excelente ação também contra o cândida vaginal e, no caso, com uma ação tópica muito elevada. Qual que é a grande vantagem da anistatina e da anfotericina B? O mecanismo de ação ser muito preciso. Abrir poros nas moléculas, na célula fúngica
e levar a célula fúngica à morte. Então essa questão tanto da anfotericina B e da nistatina, ela é muito importante na indicação dela para esses tratamentos, tá bom? Esses anfotericina B e nistatina são antifúngicos poliênicos. Agora nós vamos falar de antifúngicos não poliênicos. Griseofulvina. A dose de griseofulvina é de 1 grama por dia por via oral. O mecanismo de ação dela não é bem esclarecido. Normalmente se fala de uma inibição da mitose do fungo, ou seja, uma inibição do crescimento fúngico, da divisão celular do fungo para criar novas células. Não se descreve mecanismo de resistência, indicações principalmente tratamento oral de dermatófitos e ultimamente, nos últimos anos, esse medicamento tem tido uma falta crônica no mercado. Pode-se às vezes encontrar ele em ambiente hospitalar, mas para uso no comercial, a gente tem uma grande dificuldade hoje de ter esse medicamento. Então, às vezes o médico prescreve griseofulvina e não conseguimos atender a prescrição do médico por falta dele no mercado. Mas ainda é um medicamento útil que pode ser encontrado em ambiente hospitalar. Nós temos a terbinafina, que tem um dos mecanismos de ação mais complexos e interessantes dos antifúngicos. O mecanismo de ação da terbinafina, que também é um antifúngico não poliênico igual a griseofulvina, mas a griseofulvina nós não sabemos qual que é o mecanismo de ação. Entende-se que vai ser uma inibição da divisão celular para crescimento fúngico. Já a terbinafina, que também é um antifúngico não poliênico, nós temos um mecanismo de ação bem definido. É a inibição da síntese de ergosterol, por inibição de uma enzima chamada escaleno-epoxidase. Além de inibir a síntese de ergosterol quando se inibe essa enzima, nós também vamos acumular uma substância chamada de escaleno, que é tóxica para o fungo. Não se tem nenhum mecanismo de resistência descrito até hoje da terbinafina por fungos, e ela é indicada para tratamento oral de dermatófitos, especialmente na onicomicose, que é a micose de unha. Tem um efeito muito bom, além de micoses dermatológicas em geral. Vou explicar melhor esse mecanismo de ação, porque ele é bem complexo. Volta e faz uma pergunta aqui. Para que serve ergosterol? O ergosterol não tem a mesma função na célula fúngica do que o colesterol tem na nossa célula? Então o ergosterol ele é importantíssimo para a célula fúngica. O ergosterol forma a membrana celular do fungo. Sem o ergosterol, o fungo não consegue fazer uma membrana rígida, uma membrana inteira, uma membrana de qualidade. Sem o ergosterol, automaticamente a célula já vai ficar enfraquecida e susceptível à lise, susceptível à morte. A morte causada pelas nossas células de defesa, porque vai ser uma célula muito fraca que não vai conseguir suportar o seu conteúdo celular por não ter o ergosterol. Para o fungo formar ergosterol, nós temos uma cascata de reação, que é essa da figura. Nós começamos a formar, o fungo começa a formar ergosterol a partir de uma substância que ele tem chamada de escaleno. Para isso, ele precisa de uma enzima chamada escaleno-epoxidase. A escaleno-epoxidase metaboliza escaleno em uma substância chamada epóxido de escaleno. Esse epóxido de escaleno ele vai dar origem a uma outra substância chamada lanosterol. Quando o fungo tem lanosterol, entra uma enzima chamada de CYP-citocromo P450 14-alfa-desmetilase do fungo, que vai metabolizar lanosterol
em zimosterol. Depois entra o delta-14-alfa-redutase, que vai metabolizar ele em outros isômeros até chegar ao ergosterol. O que importa para a gente aqui é entender que, para formar ergosterol, duas enzimas são muito importantes. Escaleno-epoxidase, que metaboliza escaleno em epóxido de escaleno, e citocromo P450, 14-alfa-desmetilase, que metaboliza lanosterol em zimosterol, para que, a partir de outras reações, o fungo forme a sua molécula de ergosterol e que forme a sua membrana celular. Para que entender isso tudo? Porque entendendo isso tudo, foi possível criar um medicamento que agisse nessa cascata de reação do fungo e inibisse essa produção de ergosterol, levando o fungo à morte. Importante lembrar, o escaleno para o fungo é tóxico. Se o fungo não metaboliza escaleno, que é essa primeira substância que vocês estão vendo aqui no slide, até chegar em ergosterol, o escaleno que está dentro da célula fúngica vai causar toxicidade ao fungo e vai matar a célula. Então, para o fungo continuar a crescer e ter função, ele precisa metabolizar o escaleno em ergosterol. Então, o que nós vamos fazer quando a gente usa a terbinafina? A gente vai pegar... Passou aqui antes da hora. A gente vai pegar o medicamento, a terbinafina, e vai se ligar nessa enzima escaleno-epoxidase e vai bloquear a enzima escaleno-epoxidase. Quando o medicamento inibe esse número 1 que está aqui nessa cascata de reação dessa figura, olha, presta bem atenção para vocês verem. Se eu peguei o medicamento, se eu tomei o medicamento, que pode ser tanto por via oral, ou se eu passei o medicamento, que pode ser por via tópica, ou seja, eu passei ele numa micose, que está, por exemplo, numa unha ou na pele, ele vai automaticamente, o mecanismo de ação dele é inibir esse número 1 da cascata, que é o escaleno-epoxidase. Se o fármaco inibiu o escaleno-epoxidase, acabou a reação. Não forma ergosterol. Não formou ergosterol e ainda deixou escaleno livre no fungo. É importante entender que o fármaco terbinafina antifúngico não poliênico, ele tem um mecanismo de ação duplo. Primeiro, ao inibir escaleno-epoxidase, ele impede a formação de ergosterol e impede a formação adequada da membrana celular do fungo. Segundo, ao inibir escaleno-epoxidase, ele impede a conversão de escaleno nos outros metabólitos, deixando dentro da célula fúngica escaleno, que é tóxico para o fungo. Quando o fungo não forma uma membrana de qualidade e ainda tem uma substância tóxica dentro dele, ele vai ser eliminado com uma facilidade muito maior, muito mais rápido. Então, isso é muito importante vocês entenderem. A terbinafina é da classe dos antifúngicos, é o medicamento mais complexo e mais completo de se entender. Então, hoje, nessa aula, nós vamos parar aqui para vocês poderem entender essa parte, entender bem essa cascata de reação da formação de ergosterol e tirar as dúvidas lá no chat. Peguem essas dúvidas todas que vocês têm, olhem bem se vocês conseguiram entender essa característica da anfotericina B abrir poros na membrana do fungo e da terbinafina impedir a síntese de ergosterol e deixar escaleno para intoxicar o fungo. Vejam se vocês conseguiram entender bem esses medicamentos que são importantes e tirem as suas dúvidas, que é muito importante essa parte de tratamento antifúngico. Na próxima videoaula, eu vou falar dos antifúngicos azóis e tirar o resto das dúvidas de vocês, tá bom? Então, até a próxima.